Muito bem, minha gente, finalmente chegou o vídeo que vocês queriam sobre dois irmãos e hoje estou aqui muito bem acompanhada, estreando no canal Fala Pra Camões, temos o grande Fi. Eu vou deixar, Fi, você se apresentar, você falar o seu nome, o que é que você faz da vida, quem é você. Vamos lá. Bom, vamos lá. Boa tarde, quer dizer, boa tarde, boa noite, bom dia, né? O que seja. Blogueira. Bom tudo. Meu nome é Felipe, eu sou geógrafo, sou professor de geografia já há um tempo, e sou apaixonado por essa ciência que é a geografia, e estou aqui para tentar, na verdade, ter um bate-papo e uma troca aí com a Ju, um bate-bola com ela. Botei ele nessa fogueira, uma fogueira boa. Jamais. É irmãos, né? Dois irmãos estreando na lista da FUVEST, livro de literatura contemporânea, com um autor vivo, que a gente consegue ver entrevista dele, ver ele falar, né? Consegue ter uma... Não, tipo Machado de Assis, só mesa branca e olha lá, né? Mas, no caso, quando a gente tem literatura contemporânea, isso é muito legal, porque a gente tem esse autor vivo aí. Então... E aí, assim, quando eu estava lendo, eu falei, gente, eu tenho que ter uma geografia junto comigo para falar desse livro, porque são muitas as questões, tanto da geografia física, quanto da geografia política, questões de comércio, questões sociais, enfim, acho que é uma riqueza muito grande, né? A coisa dos imigrantes, e aí eu, como falei, botei o Fi nessa fogueira e ele topou. E aí o Fi leu o livro, né, Fi? E eu falei Fiz questão. Fez questão. Eu falei, ó, se você não quiser, não precisa e tal, mas ele leu. E aí, a gente não... Eu falei, não quero perguntar isso antes de gravar, então quero essa reação agora, eu quero saber o que você achou do livro. Olha, eu achei que é bem aquilo que você descreveu num vídeo que você postou outro dia, que é um clima de tensão constante, né? É um clima de tensão entre os dois irmãos, de tensão entre essa relação da mãe com os dois, né? É uma coisa que traz ali uma angústia, né? Você vai vendo o desenrolar da história, né? É uma angústia de todos os lados, né? Eu acho que é uma angústia da relação do pai, né? Deles com a mãe, né? E eu gostei. É uma história que chegou ali, depois de um terço do livro ali, ela desenrola, assim, sabe? Ela te prende, né? É uma história que me agradou bastante, assim. Quer saber onde vai dar isso, né? Exatamente. Eu não sei, Fih, você tem muito costume... Aqui é vida de professor e a gente acaba lendo as nossas coisas, das nossas disciplinas. Se você tem muito costume de ler literatura, ficção ou não, e se você achou, até para falar para o vestibulando, porque não é todo mundo que está prestando letras e que gosta, né? Tem o cara da engenharia, tem o cara da geografia. O que você achou da linguagem? Você acha que flui, que é meio chato, que é difícil, que é fácil? Eu achei uma linguagem bem gostosa. Assim, eu vou da época que eu prestei vestibular, né, que a leitura era com todo respeito aos que gostam, inclusive você, Ju, mas lembrar, assim, de ter que ler um Essa de Queiroz e ler Milton Ratum, porra, é como eu falei, é um bálsamo, né? É gostoso, é uma leitura leve, assim, né? Então, é um tipo de trama que envolve, e a linguagem dele é uma linguagem simples, assim. É fácil de digerir, sabe? Não é aquela coisa tipo... E aí, assim, como eu sempre falo, a gente tem que ter os Essa de Queiroz, os Machado de Assis também. Sim, eu concordo. Mas quando a gente está lendo uma obra do século XIX, às vezes a gente tem que primeiro traduzir aquilo para a nossa linguagem, para daí interpretar. E aqui já está numa língua corrente, porque é isso, o livro escrito há menos de 20 anos, aí, na verdade, 23, foi publicado em 2000, então está mais perto da gente, né? Acaba sendo... É isso, vestibulando, levanta a mão para o céu e agradeça que, né? Na nossa época, Fih, não tinha esse boi, né? Não mesmo. Bom, e aí tem várias coisas, a gente vai conversando e vai falando. Bom, para você que está completamente perdido aqui, eu já quero avisar que, obviamente, teremos spoilers sobre o enredo, que eu sugiro que você leia o livro primeiro e depois venha ver aqui o vídeo. Porque é isso que o Fih falou, né? Tem uma tensão, tem uma angústia, você quer saber o que vai acontecer. E aí a gente vai dar spoiler aqui, aí o povo fala, ai, o livro foi publicado não sei quantos anos, não existe spoiler. Existe, se eu não li, existe spoiler.
Se eu não li a Bíblia, para mim é spoiler. Foda-se. Inclusive, né, eu fui ler o livro, desculpa, Justo, Não, manda eu tava ver. falando, eu fui ler, aí um outro dia, não sei com quem que eu comentei o nome do protagonista, que só fala no final. O narrador. Do narrador, perdão, do narrador do livro. E aí a pessoa falou, Oi? não, tipo, é esse o nome, né? Tipo, uma coisa simples, né? Mas é um spoiler. É um spoiler, porque é isso, né? Eu acho que, e já entrando um pouco na análise, a gente tem uma construção de suspense que se dá em alguns momentos. A primeira que a gente fica é, quem que tá contando essa história? Quem é essa pessoa? E a gente vai levar um tempo para descobrir quem ela é. Depois tem o nome, né? O nome que vem só no final. Mas quem ele é? Quem que é essa figura? Aí tem uma outra tensão, que é a tensão do que é que vai acontecer com esses dois irmãos, que é uma desgraça anunciada. A gente sabe que vai dar alguma merda, mas a gente não sabe que merda vai ser essa. E aí tem um outro spoiler que eu vou falar agora. Então, assim, você já entendeu que tem spoiler, se você não viu, sai. O outro spoiler é, depois que a gente descobre o narrador, que é o mistério sobre a paternidade dele, né? Quem é o pai dele, caralho? Qual dos dois gêmeos é o pai dele? E aí, essa é uma coisa que eu queria dizer, assim, a gente não sabe. Não sabe. É uma conjectura, né? A gente não... E aí, uma coisa que eu já falei também, no curso que eu gravei de Dois Irmãos, eu vi gente na internet, esses meninos que falam sobre livro, né? Afirmando, o pai é o Omar, por causa do estudo. Não há como saber, gente. O próprio Milton Ratum, numa entrevista, diz: eu não sei quem é o pai. E aí as pessoas ficam muito incomodadas. Meu pai é um desses, que ele assiste os filmes, daí ele fala: e os filmes hoje em dia não tem final. A série não tem final. Ele se incomoda quando ele não tem um final prontinho, muito certinho. E aqui pode ser algo que incomode o leitor. Fala, caralho, mas eu li até o fim e ele não me falou quem é o pai. E eu acho isso fantástico. É claro que eu também fico incomodada, mas é o que eu digo. Quantas pessoas na vida não sabem quem é o pai até hoje? Quantas pessoas não fazem ideia de quem é o pai? Esse negócio de DNA é coisa de novela, coisa de rico, né? Todo mundo pode fazer, né? E outras, quantas pessoas... Aí já vou botar pulga atrás da sua orelha, você que está assistindo. Quantas pessoas têm certeza de quem é o pai, mas você pode não saber que quem você acha que é o seu pai não é o seu pai, você não faz ideia, né? Desculpa dizer, mas pensa aí, bota antes de dormir. Veja se é real essa... Mas é isso, eu acho que essa literatura que espelha a vida, né? A gente não tem todas as respostas na vida. Aliás, a gente tem pouquíssimas respostas, e às vezes a gente vive a vida inteira com determinadas dúvidas, né? E eu acho que isso é que faz essa literatura tão real e se aproxima tanto da vida, que é, eu não sei, cara, ele pode ser filho tanto de um quanto do outro. E essa leitura de que, ele é filho do Omar porque o Omar estuprou, é uma leitura ingênua de quem não entendeu que a Domingas dava pro Yacoub também. Também não, que ela dava pro Yacoub e um dia o Omar estuprou. Então, como ela transou com os dois, ela não sabe de quem é o filho. Mas eu não posso assumir que, por causa do estupro, o filho é esse, se ela também transava com o outro. Então, sim, qual é a resposta? Não existe resposta. E eu acho, por mais que a gente fique incomodado, eu acho legal assumir isso. Tem tanta coisa na vida que a gente vive a vida inteira sem saber, né? Não sei se te incomodou muito isso também. Não, acho que não. Eu acho que o que me incomodou mais foi, talvez, não sei se é também uma ingenuidade, assim, de um leitor que não é tão assíduo, assim, desse tipo de literatura, que é a posição da mãe, assim, né, corujona ali, aquela coisa que vai te comendo por dentro, assim, sabe? Eu acho Falaremos bastante de Zana hoje. Eu acho que isso me incomodou mais, confesso. Mais do que a dúvida sobre a paternidade, né? Mais do que a dúvida... Eu vi gente que levanta uma hipótese de que o Halim, na verdade, é o pai, o avô. Que ele não é... Que, na verdade, ele comia Domingas também, sim. E que ele... E aí o Milton Ratum até riu dessa possibilidade. Falou, gente, eu nunca pensei nisso. Porque, tipo, o Halim, ele é super apaixonado pela Zana, ele fala da Zana. É porque tem aquela passagem, quando ele é jovem, que já tá casado, enfim, mas que ele chama um cara para um duelo, Sim. Porque o cara falou que ele estava comendo as índias, que ele tinha vários filhos com as índias. E aí há quem diz que não, na verdade, ele se incomodou tanto porque aquilo era verdade e
o menino é filho dele, por isso ele tem tanto afeto com o menino. Mas aí, assim, o próprio Milton Ratum falou, gente, eu não pensei nisso. E aí, assim, é claro que existe um lado de interpretação, e isso serve para qualquer obra literária. E existe uma pira sua, né? Quando o aluno fala, não sei, eu acho que isso me fez pensar nisso. Ou quando o aluno fala, então, eu acho que essa corrente do Halim, na verdade, representa um símbolo fálico, porque eu lembrei do meu avô. Isso aí não está no texto, isso é você que está colocando. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não viajar muito e se prender ao texto. E entenda, nenhum vestibular sério, e a FUVEST às vezes faz umas patifarias, mas é um vestibular sério, nenhum vestibular sério vai te perguntar quem é o pai do... Sabe? Porque não é ideia, né, eu acho, da fofoca. Faz parte justamente da construção do livro. Então, essa é uma coisa importante que eu queria falar, né? E aí, eu achei legal que você estava falando que quando chegou mais ou menos no terço do livro, isso foi te interessando mais. Tem uma frase, eu gravei um videozinho esses dias falando sobre isso, que foi hoje ou ontem, não lembro, do Julio Cortázar, que é um escritor argentino que eu adoro, que escreve literatura fantástica, uma história muito louca, e ele fala: o conto vence por nocaute e o romance vence por pontos. O conto, quando ele é muito curto, ele tem que te pegar logo de cara. Te agarrar. O romance ele vai vencendo por pontos. Se a história é uma bosta e você não gosta, você larga ela logo no começo. Mas se ele vai... E eu acho que o Ratum faz isso. Ele vai te conquistando pouco a pouco. Porque é isso, ele vai construindo esse suspense, ou esses suspenses, né? E você vai querendo saber o que vai acontecer com essa história, resumidamente, de dois irmãos gêmeos. O tema dos gêmeos, um tema super presente na literatura, nas artes de maneira geral. Eu sou dessas loucas que fica olhando gêmeos idênticos e fica assim, olha, uma coisa meio que, gente, que coisa estranha. E a rivalidade entre eles. A gente ouve muito falar essa coisa dos gêmeos que tem uma ligação muito forte, que um sente uma coisa, o outro sente também, e eu não consigo imaginar o que seja isso, né? Já que dividiram a barriga da mãe desde o começo, enfim. Mas nesse caso, como acontece muito na literatura, eles são opostos, personalidades opostas, e eles se odeiam, mas eles não se odeiam à toa. E aí voltamos no que a gente estava falando, né? No spoiler do... Tem um romance do Machado de Assis, que também conta a história de dois gêmeos, que é o Esaú e Jacó, que, aliás, é um livro muito legal, porque um irmão é republicano e o outro é monarquista, os gêmeos. Nossa, gostei, hein? Esse eu não conhecia, e eu gosto de Machado de Assis, eu não... Tem uma passagem desse livro que é o máximo, que o cara abre eu não sei se é uma padaria, uma confeitaria, não lembro, ele coloca confeitaria colonial. Ai, que legal. E aí, vira República, ele fica, puta que pariu, e agora? Vou mudar o nome, confeitaria republicana. Então, ele fala bem dessa passagem do Império para a República, e os irmãos são opostos, um vai estudar Direito, outro vai estudar Medicina, um vai estudar no Rio de Janeiro, outro vai estudar em São Paulo, mas a treta deles acontece por causa de uma mulher. Os dois gostam da mesma mina. E quando a gente começa a ler o Dois Irmãos, e aparece a figura da Lívia, né? Que é a menina loirada, que parece flertar com os dois, eu acho que ela fica, que nem eu fico com os gêmeos, né? Ela olha para um, olha para o outro, fica tentando descobrir de quem ela gosta mais, mas não dá para a gente culpar a Lívia por isso. Eu acho que é muito fácil a gente sempre culpar a mulher, né? É uma mulher que é responsável pela treta dos dois. É uma mulher, mas não é a Lívia, é a própria mãe, né? O que você acha de Ana, filha? Não, e aí, tipo, é uma parada muito louca, né? Porque isso que você falou. Chegam uns trechos ali do livro que tem umas paradas da relação, não só com a mãe, que é muito estranha, né? Acho que a mãe flerta com os dois numa relação muito, muito bizarra, mas da irmã, né? Muito. Tipo, desculpa, né, para quem tá vendo dos spoilers. Não, já avisei. Não tem mais ninguém. Mas tem uma passagem da festa de aniversário, né? Eu acho que é de aniversário, que ela desce a escada, e aí aquilo me apavorou, assim, que o irmão pega dentro das coxas dela, assim. Eu falei, cara, essa relação, eu tenho irmã, nunca tive essa relação com a minha irmã, acho bizarro, né? Então,
o livro ele permeia, né? E aí parece que tem essa coisa, né? Tem não, né? Fica explícito isso no texto da mãe duelar com as namoradas, né? Do caçula. Do caçula, Tá exato. ridículo chamar de caçula, porque são gêmeos, caralho, nasceram juntos. Você usa caçula para uma pessoa anos mais nova. Minutos, caçulinha da mamãe, já tá aí um pouco dessa relação também. Né? Mas é isso, ela duela mesmo com as minas. E aí ela... a vida dele, né? Oi? E destrói a vida dele, aquela hora que ele tava lá com a Palmulato, que ele tava felizão, cara, vivendo do rio, comendo os peixes. Curtindo, né? Tava até moreno, né? Vitamina D ali batendo, né? Na pele. Tava feliz, e ela prefere ver ele infeliz do lado dela do que feliz com uma mulher longe dela. É muito bizarro. Sim. Eu esqueci o nome da irmã, caralho, acho que eu não anotei aqui. Como é que chama a irmã mesmo? Nossa, eu também esqueci. Esses nomes meio árabe. Aqui. Ela tem mesmo essa... Rania. É porque tem uma hora no livro que eu confundo o nome dela com o das filhas do outro lá, que também esqueci o outro moço libanês lá, né? Que é as meninas que dançam, né? Isso. A relação dela com os irmãos é muito estranha, a relação dela, e que a gente também é um spoiler, a gente vai entender depois, porque que ela nunca quis homem nenhum, porque o que ela queria a mãe não deixou, e aí ela fala, então também vou me fechar para o mundo, e em alguns momentos o narrador diz isso, né? Parece que o único homem para ela seria, a verdade, a junção dos dois irmãos dela, né? A mistura do Jacob e do Omar seria o homem, o que é bizarríssimo. E a gente tem uma cena de incesto mesmo, porque ela transa com o Nael, que é sobrinho dela. Nael, que é sobrinho, exatamente. Polêmico Milton Ratum. Que, inclusive, assim, essa cena eu achei, assim, tipo, parece que a forma como ele descreve, como ele constrói, né, eu construí a imagem na minha cabeça, aliás, o livro inteiro, né, eu consigo, acho que, isso é uma coisa que você tinha me perguntado, né, do que eu achei do livro. Eu acho que ele consegue fazer uma construção muito realista, com recurso de texto. Eu consegui, por exemplo, ver cor, sentir a atmosfera de Manaus, eu consigo sentir essa atmosfera bucólica, assim, sabe? Percorrendo o livro. Temperos, né? Dos temperos. Dos temperos, do peixe, aquela hora que ele fala do peixeiro e tal, né? Que o peixeiro toda hora trazia, e aí a Domingas fala, eu não vou pegar esse peixe. De repente eles estavam comprando um monte de peixe do tal do peixeiro, né? E ele falando dos cheiros e tal, né? Até isso, acho que ele tem uma construção boa, assim, nesse sentido. E essa parte do livro, da relação dos dois, é muito doido, porque eu consegui imaginar mesmo. Né? Ela baixando... E não é vulgar. Não é vulgar. Exatamente. Não precisa ser bate, ele vê o peito dela, aí de repente ela tá suada, eles estão trabalhando, a luz vai caindo, e aí ela vai chegando e ele fica meio seco. Mano, é isso mesmo? Vai acontecer? Vai rolar? A gente fica, vai rolar? E rola pra caralho. Você fala, meu Deus. E ele descreve essa tarde barra noite barra madrugada de amor entre eles sem nenhum traço de vulgaridade. Tem um erotismo, mas não tem uma vulgaridade. É um grande escritor, né, gente? Sim. Tá 1000 anos-luz de 50 tons de cinza. Ou qualquer Nossa, coisa. Sem comparação. Nossa, nem vou comentar. Antes de voltar a falar da Zana, quero aproveitar, então, seus conhecimentos e, primeiro, falar disso, né, da importância da gente ter uma obra que traz a região norte, né, para um vestibular da FUVEST, que é um vestibular de São Paulo, mas que é um vestibular nacional, né? Então, o que chama a nossa atenção aí na geografia, que a gente poderia falar dessa obra que se passa nessa região, mais especificamente em Manaus, a coisa da Amazônia, presença indígena, eu falei dos cheiros, dos temperos, enfim, que mais chama atenção e poderia ser um ponto aí para os vestibulantes? Ju, eu acho que são talvez 3 pontos, né? O primeiro, que mais me chamou a atenção, que eu até tinha comentado, né, é a construção histórica, né, do livro. O livro, ele se passa em 3 fases, né? Uma delas é a fase da borracha, né? Então,
não fica tão explícito no livro, né, mas dá a entender que esses imigrantes, eles chegam na primeira fase da borracha, que é entre o final do século XIX e o início do século XX, que talvez seja o caso ali do Galib, né, do sogro, né, do pai da Zana. Aí depois tem a fase que o Omar chega, né, que... o Jacob, exatamente. Que o Jacob chega do Líbano, que é a segunda fase da borracha. 45, por aí. Vai até esse período, né? E aí, quando ele chega, eu acho que já mostra essa decadência da borracha, tanto que já está falando que no pós-guerra, né, eles já estavam sem luz, né, os cortes, né, de energia elétrica já eram frequentes, e assim, se a gente imaginar, né, Manaus foi uma cidade que no auge da borracha tinha teatro com atrações internacionais, né, então, para uma cidade sair desse patamar e ir para esse declínio, né, e assim, tem toda essa questão das famílias, né, mesmo sendo imigrantes, né, tem essa questão meio aristocrata ali, né, a vizinha dos macacos. Exatamente, a Estelita, né, é Estelita, né, o nome Estelita dela? Reynoso. Estelita Reynoso, né, a própria Zana, né, ela, ao que me pareceu, né, na construção ali da narrativa, ela vem de uma família mais endinheirada, né, e talvez o pai dela se aproveitou muito, né, desse período de crescimento econômico. A segunda fase, né, para quem tiver aí envolvido na leitura vai perceber essa transição. Tem esse declínio, aí vem o período da construção de Brasília, né, então ele falava, a construção da nova capital está distante da gente, mas os ecos, né, chegam aqui dessa modernidade, né, que aí, na verdade, vai muito de encontro com a ida do Jacob para São Paulo, fazer engenharia, né, ficar rico, porque aí, né, dá essa ideia, ele compra geladeira. Bem-sucedido. Oi? Bem-sucedido, né? Bem-sucedido, E a terceira fase, historicamente, né, de maneira bem sintética, né, a terceira fase que seria já ali, início da ditadura militar, que eu até falei, né, fica meio, né, meio, é um termo, é uma parte meio cinzenta do livro, que não dá para saber se o Jacob está ao lado dos militares, por ele ser militar da reserva, se ele não está, porque ele vai para Manaus visitar a mãe, mas aí ele está fazendo uns desenhos lá dos quarteirões de Manaus, meio que dá a entender assim que ele estava ali do lado dos milicos para planejar, né, o que depois vai se tornar a Zona Franca de Manaus na década de 80, né, entre o final da década de 70 e início da década de 80. Então, essa modernização, né, de Manaus, saindo de uma cidade que foi uma cidade comercial, né, um polo comercial ali da região norte, final do século XIX até a década de 40, esse período de declínio e, vamos imaginar, esse renascimento de Manaus para a formação da Zona Franca de Manaus, que é quando começa a chegar a indústria transnacional ali. Então, a gente, rapidinho te cortando, a gente vê isso na lojinha, né? Na lojinha da papai. A gente vê como vão mudando, como vai mudando primeiro com o Halib, que o negócio dele, o Halim, o negócio dele não era o comércio. Ele jogava lá o jogo com os amigos, tomava lá a pinguinha árabe dele, dava as coisas. Quando a Rani assume que ela tem um tino comercial, e aí o Jacob investe e tal, mas como no fim do livro vão mudando, né? Não é mais um armarinho. O próprio Halim não entende mais, não estão vendendo mais tecidos e coisas. São outros artigos que entraram ali e que ele não domina mais, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse em linhas gerais para os leigos o que foi a Zona Franca de Manaus. Ó, vamos lá. A Zona Franca de Manaus, ela é um projeto, durante a ditadura militar,
o governo militar ele tem que lidar com certas tensões sociais, né, que começam a emergir num Brasil que está passando por uma modernização, né, que é uma modernização em termos econômicos, mas não em termos sociais, né, então você tem um Brasil que se industrializa principalmente no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né, apesar da construção de Brasília, no centro do país, a industrialização está concentrada aqui, mas boa parte do país ainda é rural, né, quando os militares assumem, e aí você tem uma tensão social muito grande no campo, né, então uma das formas que os militares tiveram para se legitimar no poder foi essa coisa das obras gigantescas, né, tipo a construção de Itaipu, a construção da ponte Rio-Niterói. A Amazônica é dessa época, não? Quem? A Transamazônica é dessa A época. Transamazônica, boa, exatamente, exatamente. Toda essas obras, elas acabam entrando nessa lógica, né? E aí, o que acontece? Eles precisam, para se legitimar, né, levar esse desenvolvimento, né, de alguma forma, para as outras regiões brasileiras. E aí a gente tem, né, de certa forma, um projeto em Manaus, né, de desconcentração concentrada da indústria, né? Tirar ela um pouco de São Paulo e levar para outras regiões. E aí, como você fazer para desenvolver e integrar o coração da Amazônia ao restante do Brasil, né? Aqueles projetos megalomaníacos dos caras, né? Aí, É um país pequeno, né, gente? afinal, né, a gente nem está lidando com um país de dimensões continentais, não é mesmo? Com uma floresta no meio, né? Fácil, fácil. Coisa simples, coisa boba, assim, né? Uma das formas foi a construção de rodovias, como você falou, né, da Transamazônica, que ela corta, né, a Amazônia de leste a oeste. Mas tem outras, né? Tem a BR-319, que agora também está passando por toda uma polêmica, né? Ela liga Manaus, se eu não me engano, a Porto Velho, né? E foi uma dessas rodovias que durante a pandemia gerou uma polêmica, tipo, asfalto ou não, porque, olha, poderia ser uma forma de levar oxigênio para Manaus, né? Só que, é cortar a floresta amazônica com uma estrada, que pode levar a mais desmatamento. Isso é uma das coisas também que pode estar implícita ali, não diretamente no livro, né? E aí, a Zona Franca de Manaus, ela entra nessa retórica, né, dos militares de tipo, olha, além das rodovias, né, vamos levar a industrialização para o coração da Amazônia. E aí, como eles fazem isso? Eles criam uma Zona Franca, né, tipo, todo produto que chegasse a Manaus, que fosse importado, não pagar, seria isento de impostos, né? Só que isso só vale para a indústria, né, para o capital produtivo, para importação de maquinário, né, de bens de produção, para importação de tecnologia, então, por exemplo, componentes. E aí, o que eles conseguem trazer? Né? Década de 70 e 80, está se desenvolvendo muito rápido a indústria eletrônica. Então, eles atraem essa indústria de fora, que monta o produto em Manaus, beleza, gera emprego, mas com esses componentes importados. Então, é um choque, né, muito grande. Que você leva para o coração da Amazônia, que tem uma série de povos originários, assim, né, que tem um saber ancestral e tal, que eu acho que isso tem essa dualidade ali no livro, né, entre os imigrantes libaneses, né, e as Cunhantãs, né, que eles falam. E a Domingas fazendo os passarinhos de madeira. A Domingas fazendo os passarinhos de madeira, nem percebendo esse processo às vezes, ou às vezes percebendo, mas super introspectiva, né? E aí a Zona Franca de Manaus ela passa por esse processo, né? Uma industrialização muito rápida, mas uma industrialização dependente, né, de outros países para importar esses componentes, né? Vai até quando, Fih? Ó, a Zona Franca de Manaus, o auge dela é principalmente década de 80, início da década de 90. Por quê? Em 83, a gente tem uma proibição das importações aqui no Brasil.
ainda durante aquela transição, né, aquela redemocratização do Brasil, porque o Brasil estava passando por um período que ele tinha uma balança comercial deficitária em função de uma crise econômica que ele já carregava, né, do período da ditadura. E aí o que acontece? Acho que, né, tanto eu como você, né, a gente é dessa geração. A Ju é mais nova, gente, que eu, mas talvez ela já leu sobre isso. Eu vi no Viva. Exatamente. Eu vi no Viva é bom. Mas que é justamente, tipo, essa coisa, tipo, tudo que era importado estava proibido. Então, só tinha o que a indústria nacional produzia. Por exemplo, eletrônico, nesse período, na década de 80, era o que a indústria transnacional montava em Manaus, por exemplo. Né? Em 92, a gente tem uma abertura para as importações. Então, de um dia para o outro, né, a indústria nacional ela se vê concorrendo na indústria nacional, né? A indústria transnacional que montava aqui no Brasil. Ela se vê concorrendo com ela mesma, com os produtos que ela fabricava fora do país. E aí a Zona Franca de Manaus entra num processo de declínio, né? E aí ela só vai, acho que ainda está, né, de certa forma, nesse declínio, mas ela só vai ganhar uma ênfase mais forte, né, de industrialização nos anos 2000, quando a gente tem um novo ciclo de crescimento econômico no Brasil. Né? E ela vai ganhar destaque, por quê? Porque aí, beleza, né, teve abertura econômica, aquele auê, né, da abertura econômica na década de 90, que era isso que eu ia zoar, né, eu lembro que, beleza, chegou um monte de coisa importada, mas a gente não tinha dinheiro para comprar, né, então fazia diferença. As canetas do Paraguai de 10 cores. As canetas de 10 cores. Rayito del Sol do Paraguai. Calculadora, né? Que eu tinha que falava em espanhol. 1, 2, 3, 3, 4, 5. E sempre tinha um parente que ia para o Paraguai comprar as coisas, né? Incrível. Incrível. Você fala, pô, preciso de um computador, preciso de um videocassete. Não, tem o seu tio lá que vai para o Paraguai buscar umas muamba, né? É. E aí tem esse contexto da década de 90, tal, de abertura das importações, tal. Não dá muito certo. Na década, no início dos anos 2000, tem um ciclo de crescimento econômico. A classe média, né, e as classes C, D e E também voltam a consumir bastante. Uma festa danada, né? Uma festa aqui. Né? E aí, Manaus ganha novamente esse destaque, inclusive porque ela atrai outros tipos de indústria, né? A indústria de motocicletas, porque é um negócio fácil de você transportar de barco para tirar de lá, né, do coração da Amazônia, levar para outras regiões brasileiras. A indústria de alimentos, né, a Coca-Cola, né, ela se desloca para lá para poder importar o xarope de Coca-Cola nesse período. Então, Manaus tem esse papel, né, meio dúbio aí na economia brasileira, sabe? Nossa. Bom, aí acho que é super legal esse panorama, né, que a gente tem, inclusive passando pela ditadura, e a gente não tem muita ideia quando termina o livro, mas assim, quando, bem no fim, né, o Nael vê o Omar pela última vez e ele fala que ele era um homem de meia idade, a gente vai imaginar que ele está aí com uns 40, e se ele voltou com 18 em 45, né, ele deve estar agora com uns 45, mais ou menos, né? Então fica aí fim de 70, 80, por aí, mas não é muito definido, né? A data que a gente tem definida é década de 20, quando o Galib abre o restaurante, 45, quando ele volta do Líbano, porque tem os pracinhas, acabou a guerra e tal, e o início da ditadura, né? Que vai destruir o Omar com a história do professor, né? O professor. Ele sente... E aí eu sei que você falou que tem 3 aspectos, uma era essa coisa histórica, vou pedir para você guardar os 2 para falar daqui a pouco, só para voltar um pouco nessa coisa da personalidade dos 2 irmãos, né? Eu gosto, do mesmo jeito que a gente estava falando que não tem um fim, como a vida não tem um fim, então a literatura espelha um pouco a vida,
assim como na literatura, na vida, ninguém é 100% filha da puta e nem 100% bonzinho. Você não é 100% bonzinho, nem eu sou, mas também você não é 100% vilão, eu também não sou. Todo mundo tem as suas escrotices e todo mundo tem as suas santidades, né? Seus atos de beatitude. E aí que é muito fácil a gente demonizar um irmão ou outro, né? E eu acho que isso seria uma leitura ingênua. Este é o filho da puta e esse é o bonzinho, porque os dois são bem filhas da puta. E ao mesmo tempo os dois, cara, têm muita razão para ser filha da puta. Então dá para ter dó deles e ao mesmo tempo dá para ter raiva deles, né? Sim. Se a gente fosse ter que escolher, você tem um preferido? Dos dois? É. Cara, Isso, né? muito difícil, porque assim, ao passo que o Omar é um canalha, assim, né, do ponto de vista, porra, ele estuprou Domingas, né, ele é um relapso com o filho dele, né, ou não, Se é que é filho dele. se é que é filho dele, né. Mas pode ser, né? E ele também não sabe, ele também não Não é? Também. Ele também é um cara que demonstra uma certa sensibilidade ali, né, com o professor que morreu, né. O Jacob não, né? Ele é um cara que é frio, né? Ele chega, porra, eles até falam, né? Ele usa uma expressão na El, né? Que foi o abril mais não sei o que da vida dele, fazendo uma referência, né, à ditadura militar que começa no dia 1º de abril e ele fala, né? Abril de 64 e tal, né? Beleza. Mas, ao mesmo tempo, o Jacob também é um cara que, porra, ele é muito cuzão ali, né, na relação com o irmão, tem seus motivos, igual você falou, mas é um cara que não teve a menor sensibilidade com a morte lá do professor, com essas atrocidades aí da ditadura, mas ao mesmo tempo é um cara responsável, é um cara que ajudou a família, então como você falou, os dois são complexos. É Os dois difícil. são seres humanos, né? O Jacob, ele é muito cabeça, ele é muito razão, né? E outra coisa que a gente não sabe é o que aconteceu com ele no Líbano, que ele nunca falou sobre isso. Mas às vezes ele tem uma hora lá que tá um almoço de família que ele fala, o que eu passei eu nunca esquecia, e parece que ele vai falar e ele não fala. Sei lá, ele sofreu violência, ele foi estuprado, o que é que aconteceu? Mas algo aconteceu, além do fato dele ter sido mandado com 13 anos para um lugar X que ele não falava a língua sozinho e ter vivido numa aldeia zoada por 5 anos, o estado que ele chega no Brasil, que a mãe assusta, parece um bicho, mija na rua, come com a mão, né? O que é que ele passou lá, mas além do fato de ele ter sido mandado para lá, que é injusto pra caralho, né? Sim. Que a ideia era, depois da treta... Porra, rasgam o rosto do cara e ele ainda é mandado pro Líbano. Ele que é mandado. A ideia do pai era mandar os dois. Os dois sozinhos vão ser obrigados a se entender, mas a mamãe não deixa o filhinho caçula aí. Então é isso, ele é castigado por uma coisa que ele não fez, então dá para entender essa injustiça dele. Só que ele se torna um cara extremamente frio e, a piada, calculista. Ele planeja a vingança dele, e tem uma expressão que eu adoro que o Halim usa quando ele está ali estudando, que é minhoca que se quer serpente. Ele é uma minhoquinha, mas ele quer ser uma serpente, e ele vai se transformar. Através do estudo, ele é dedicado, ele é zoado, ele vai para a classe dos pequenos, porque ele chega sem nada, ele vai, passa na Politécnica, se torna um puta de um engenheiro, e planeja a vingança até o fim, né? Eu acho que quando eu li a primeira vez, eu fiquei esperando que o irmão fosse matar o outro. Eu também. Eu achava que essa ia ser a pior coisa. Mas se você para pensar, a vingança do Jacob é pior do que a morte. O que ele faz? Ele destrói a família. Ele destrói a família. Ele espera a mãe morrer, mas o acordo que ele faz com o indiano, eles vendem a casa que é tudo. A casa era onde era o restaurante, a vida da família está na casa. E isso é a epígrafe do Drummond, né? Epígrafe para você, vestibulando, que não sabe, não sei como não sabe, porque eu já falei 1000 vezes, é sempre essa citação que a gente tem no começo da obra, que quando a gente lê no começo a gente não entende, mas no fim ela tem que fazer sentido.
E há uma citação do Drummond que diz: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. Quando vende a casa, no fim é isso, a Zana não quer sair da casa, né? Ele vende a casa, ele se vinga da mãe, a vingança dele é pelo amor que ela nunca deu para ele, ou deu muito pouco, é essa. E quando ele espera a mãe morrer, para botar a polícia atrás do Omar. Do irmão. E ele vai preso. E é isso. O que é o Omar no fim? O Omar é um bosta. O que aconteceu com a vida dele, né? Então é uma vingança que, se for ver bem, é pior que a morte. Porque ele desfacela a família inteira super racional. O pai morre, ele não vai no enterro, cara. Ele casa, não chama a família, não chama ninguém. Então ele é super frio, né? É muito foda. E aí, de novo, não dá pra gente culpar a Lívia. A Lívia sempre gostou do Jacob, desde pequena. Ela beijou ele no cinema, foi por isso que o outro estragou a cara dele. E ela vai pro Rio de Janeiro e vai casar com ele, pra São Paulo. Mas a grande questão é o amor que a Zana tem pelo caçula, e que é uma coisa assim, eu não sei, Fih, você falou que você tem irmã, uma só? Uma só. Eu tenho uma irmã e um irmão. Você é do meio ou você é mais velho? Eu sou mais novo. Sou caçulinha. Caçulinha. Eu sou caçula. Eu sou caçulinha de mamãe. Eu sou a primogênita, tenho uma irmã só, né? 6 anos mais nova. O Raton fala sobre isso. Ele disse que numa roda de conversa uma vez tinha um monte de mulheres, e ele falou: mães, vocês têm um filho preferido? E aí disse que não, claro que não. E aí conversa, então, na verdade tem. Eu super acho que tem, sim, as mães têm. E a gente sabe, eu sei que eu sou a filha preferida da minha mãe. E que eu não sou a filha preferida do meu pai. Tudo bem, tá dividido, né? Tá dividido. Justo. Nunca teve diferença nenhuma, mas a gente sente quando a gente é o preferido ou não é. É que a Zana leva isso à última potência. E o Ratum também disse: os protagonistas, os personagens principais do livro para ele não são os irmãos, são a Zana e o Nael. E ele... Eu até encarei o Nael como protagonista, e você falou narrador, não, realmente, ele é narrador. Mas eu tive essa leitura, assim, sabe? Porque ele tá ali no meio de tudo. Mas o livro abre com a Zana. E eu acho que a gente pode sim botar no cu dela. Toda a treta entre os irmãos vem pelo amor desmedido, pela diferença absurda que ela sempre fez entre os dois. Tanto, obviamente, para o Jacob, que se sente preterido, mas para o mais amado também. Não é fácil ser o mais amado da mamãe e ter que corresponder a esse amor. E ele não consegue, porque ele é o encrenca, entendeu? Ele é bebê. Então, eu acho que a causa toda vem dessa loucura. A Zana é muito louca, cara. Vontade de falar, olha o que ela faz. Ela larga o Jacob na mão da Domingas. Praticamente a Domingas cria o Jacob. O que é super estranho deles terem uma relação depois, porque ela é uma criança um pouco mais velha cuidando dele criança, né? Mas tudo se dá por conta da Zana, assim. Então, o papel dela é essencial, o personagem essencial do livro. Louca, não dá vontade de bater nela, Joelho. Não, ela é muito doida, cara. Ela é muito doidona. E assim, isso que você estava falando, né? Eu tenho uma tia que ela é psicóloga há muito tempo, terapeuta, né? E aí uma vez ela comentou comigo, faz muitos anos isso. Ela falou: não, as mães, elas sempre vão ter uma questão do cuidado muito maior com o filho, que é o mais problemático, porque elas identificam isso, né? E aí ela me falou isso uma vez, né? Tipo, esse negócio ficou preso na minha cabeça e aflorou quando eu fui ler o livro. Nesse caso faz sentido. No meu não faz, porque eu não sou problemático. Mas nesse caso faz sentido. Não, ela não falou que é o filho preferido. Ela fala que a atenção maior. A atenção é maior. A atenção é maior. E aí, assim, a razão de ser dessa diferença é porque ele ficou doente, ela achou que ele ia morrer, então cobre ele de cuidados, mas é um bagulho que não se justifica. Eu já acho, só dela chamar de caçulinha, dele ser o caçula, já é ridículo, cara. São gêmeos, não tem exatamente. Né? Não faz nenhum sentido, mas enfim. Bom, vou deixar você falar a segunda coisa, depois eu volto para mais análises literárias. Você falou, então, que 2 coisas chamavam atenção. A primeira era coisa histórica. A primeira coisa histórica. A segunda
é a questão natural, né? Física, né? Porque Manaus é uma cidade que está no coração da floresta amazônica, né? Como a gente falou. Já foi para lá? Desculpa te cortar. Não, nunca fui. Só Mas conheço é meu Belém do sonho. Pará. Oi? Eu só conheço Belém do Pará, mas Manaus eu nunca fui. Também outro lugar que eu quero conhecer muito, muito, não conheço. Ainda não fui para a região norte. Eu sei que é uma falha minha como geógrafo, preciso ir, mas ainda vou conseguir. Mas tenho alguns amigos manauaras e tem a irmã de um amigo meu que é amiga minha também há muitos anos. Ela faz faculdade lá, está terminando agora. E ela entrou um pouco mais velha na faculdade e tal, e acabou ficando por lá, né? Ela falou que ela acha que ela vai acabar morando por lá. E aí eles sempre trazem essas experiências, sabe? E é muito doido, é uma cidade que está no meio da floresta, não tem ligação viária igual as cidades que a gente está acostumado aqui, né? Não, pelo menos não tão forte, tão intensa, né? Tão conectado como está aqui. E aí os rios, eles cumprem um papel importante, né? Então tem a cena, né? O trecho ali na minha cabeça fica muito vívido, assim, a construção, que o Omar foge com a Palmolato e o pai vai atrás para a mãe parar de infernizar a vida dele, né? Vou dar para ele, porque ela exato. E a única coisa que ele queria era isso. Ele falou, não queria ter filho porque vai atrapalhar, e atrapalhou mesmo. Exatamente. E aí ele vai atrás, e eu fico pensando, meu, fudeu, porque, tipo, aonde o cara pode estar, e ele ainda fala, o cara pode estar no Peru, o cara pode estar no Caraia-4, né, enfim, um monte de lugar. Pô, eu fico imaginando a logística de você buscar um filho em um lugar como esse, né, perto, uma quantidade enorme, né, de rios e igarapés, né, e só traduzindo também para o pessoal que não, a galera, os vestibulandos aí, né, o igarapé é um rio menor, né, mais estreito, com um calado mais baixo, então muitas vezes você não consegue entrar de barco, você tem que entrar de canoa, né, você tem toda uma vegetação de igapó, que é uma vegetação que cresce dentro do rio, o acesso é difícil, e aí tem a questão do dia, né, em cima da linha do Equador, o dia nasce 6 horas, se põe 5 horas, 5 e meia da tarde. Então ele fala sobre isso também num trecho, né? Pô, o sol tá se pondo, a gente tem que voltar, né? Toda essa logística ela é muito complicada, né? Além da chuva das 5 da tarde. Além da chuva das 5 da tarde, exatamente, que também Eu não fala marca as coisas lá para depois da chuva, já né? depois da chuva, exato. E inclusive eles falam, né, sobre isso, né? Tem várias passagens no livro, tipo da rua molhada, né? Então sente essa questão, né? Eu acho que esse seria o segundo ponto que eu acho legal. Eu queria E te perguntar. Não, manda. não, pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu queria te perguntar: é maciça a migração em Manaus? Tem alguma razão para isso? Essa coisa Líbano-Manaus é uma coisa comum ou não? Olha, Ju, Que eu nunca tinha ouvido falar, mas como disse, eu não. na, na, durante o século XIX, a gente recebe muitos imigrantes, né, libaneses, sírios, tá? E também já no século XX continua recebendo, porque não é uma exclusividade do Brasil. Inclusive, esse é um ponto que também me chamou a atenção, que eu queria falar. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Líbano e a Síria, eles pertenciam a um território que era o território da Turquia, né, que era o Império Turco-Otomano, né? E aí, tipo, na segunda metade do século XIX, o Império Turco-Otomano, ele até é apelidado pelos europeus, né, do Ocidente, como homem doente, né, porque foi o último grande império
E aí ele vai se desfacelando, né? No início do século XIX, a Grécia se torna independente. A Grécia era parte do Império Turco-Otomano. Depois é a vez da Líbia, do Egito, né? Que vão, no final do século XIX, se tornando independentes. E aí, inclusive, essa é uma questão geopolítica interessantíssima, assim, né? Essa região do Oriente Médio, né, que é uma região de passagem importante, historicamente, a Síria e o Líbano, que estão no meio, no coração do Oriente Médio, acabou formando, culturalmente, né, não só economicamente, um grupo social muito coeso de comerciantes. É por isso que a gente vai para São Paulo, no Bom Retiro. É a lojinha da papai que eu brinquei. A lojinha da Papai Selim, né? Do babai. E essa galera tem esse tino muito forte para negócio, porque desde o Império Mongol, essa galera cumpre esse papel, já muito antes do Império Turco-Otomano. Com o fim do Império Turco-Otomano, começam a eclodir esses conflitos internos, né? E, inclusive, tem o Edward Lawrence, né, o Príncipe das Arábias, que ele conta isso, né? E tem o livro e tem o filme, que tem 3 horas e 3 dias, né? Que filme longo pra caralho. Então isso expulsa muito esses sírios e esses libaneses de lá, né? Então o caminho que eles têm natural é vir para a América, porque a Europa Ocidental não era aliada do Império Turco-Otomano. Quem era aliado do Império Turco-Otomano era o Império Austro-Húngaro, o Império Prussiano, né? Então tem essa questão ali, tipo, que é uma questão política importante, só sobra para eles virem para a América. E aí tem até uma questão... com a língua, né? Porque imagina, gente. Então, você imagina. E aí eles têm que ir para lugares, aí esse é um outro ponto importante, para lugares onde eles vão ter colônias do mesmo povo, para um ajudar o outro, né? Tanto que eles fazem amizade com quem? Com libaneses, né? Ou com filhos de libaneses. Casam com libaneses, têm filhos, né? Com filhos de libaneses. Então, eu acho que talvez eles venham para Manaus, porque Manaus tem essa questão, né, de conectar ali a região norte como um ponto de comércio. É por onde chegavam as maiores embarcações trazendo, né, produtos importados, alimento, roupa, né, e olha só que louco, né, vem de fora do país, vem da Inglaterra, mas não vem da indústria brasileira, durante boa parte do início do século XX, né. Então, você tem né, essa questão cultural dos caras saberem já ter esse tino, né, para o comércio, e eles irem diretamente para essa região. O Oriente Médio é foda, né? No War, por exemplo, é terrível você manter o cara. Nossa Senhora! Todo mundo quer passar ali. Nós tá me devendo uma partida de War, enfim. É verdade. E, inclusive... Porque todo mundo quer passar. Você até conquista, mas vem gente o tempo inteiro querendo esse inferno. É por isso que tem lá no War 2 objetivo 50 exércitos no Oriente Médio. Possível, caralho! Exatamente. Porque é uma região de passagem, né? Eu acho que, inclusive, as grandes potências disputavam ali o Oriente Médio muito antes do petróleo, justamente por causa disso. Porra, é foda pra caramba você conseguir ocupar essa região, né? Você manter controle sobre essa região. Massa. Eu ia falar alguma coisa que agora eu esqueci, mas tudo bem. Eu gravei, na verdade, peguei um trechinho do curso que eu fiz e joguei isso hoje. Hoje estamos gravando dia 12 de maio de 2023 no Instagram, mas eu vou falar aqui porque nem todo mundo que vê o canal vê o Instagram. Aliás, se não viu, vai lá ver. Inclusive, depois segue o Fih também, vou deixar o Instagram dele aqui. Que é a coisa, voltando ao narrador, né? Já que o Ratum disse que ele é um dos protagonistas junto com a Zana, e que é a origem dele. Não sei se você viu, não parou hoje, você não deve ter visto esse vídeo que eu postei hoje. Esse não. O Ratum disse que ele fez questão de escolher um narrador que fosse de uma classe diferente da dele. Porque Milton Ratum é um cara de classe média, ou média alta, enfim, não sei. Mas classe média.
Então, ele escolhe, isso é muito interessante, contar a história do ponto de vista do filho da empregada. E isso é muito Brasil, né? Primeiro, a questão da empregada, que é quase da família, mas não é da família. É quase uma escrava, né, na verdade, porque ela é comprada, né? Você quer ficar com essa cunhatã aqui? Ah, leva uns móveis aí que era do coiso, né? Não, peraí, toma esse envelope aqui, Com né? dinheiro por orfanato. E ela chega criança nessa casa e ela vai servir essa casa e ela é como se fosse da família, porque ela cria o Jacob, mas ao mesmo tempo não é da família. É da família, mas não é, né? E aí me lembro que horas ela volta, que se não assistiu, por favor, vestibulando, vá assistir, filme maravilhoso dessa empregada, que é a Regina Casé, que é quase como se fosse da família, mas ela dorme no quarto da empregada. E aí vem a filha, que vem prestar vestibular, e tem uma dimensão diferente de perceber o quanto sim a mãe é explorada e qual é o papel dela nessa dinâmica familiar, porque ela praticamente também cria o menino, é da família, mas é empregada. Domingas é isso, né? E com o componente de ser uma mulher e com o componente de ser uma mulher indígena trabalhando na casa dos brancos, ricos, imigrantes. E que vai ter um filho com um dos senhorzinhos. Isso é muito Brasil, caralho. É o filho da empregada com o filho do patrão, né? E qual é o lugar desse filho da empregada? O lugar dele é isso. O vô vai querer que ele estude, mas ele não vai para a melhor escola, ele vai para o galinheiro dos vândalos. Ele estuda, mas de vez em quando ele tem que ir buscar um vestido da Zana na costureira. Então hoje ele não vai poder ir para aula porque ele tem que levar um recado da vizinha, fazer um favor para a vizinha, comprar um não sei o que lá. Levar um recado do pai, né? Do pai. Olha, eu de novo falando que o Mar é o pai. Você tá com essa, né, filho, na sua cabeça? Eu fiquei com essa na cabeça, desculpa. Do Omar para as mulheres que ele tá ficando, né? Então, assim, não consegue. E super dedicado de estudar, e talvez puxou o pai, se o pai for o outro, né? Não saberemos. Então, isso é uma coisa que me deixou na cabeça, que ele era filho de Jacob durante boa parte do livro, até o lance do estupro. A coisa de gostar de estudar, e o Jacob traz uns livros para ele, e é legal que o Jacob leva os livros de matemática para ele, e no fim ele larga tudo e ele vai virar professor de português. Exatamente. Igual o Laval, né? Igual o Laval. E ele nega essa coisa do Jacob dos cálculos e vai ser professor de português, e é ele que escreve o livro, né, na ficção, contando essa história pra gente. Então, é o filho da empregada, essa coisa do final, quando fode tudo e perde a casa, o Jacob faz questão de deixar para ele, né, um pedaço do quintal, e ele tem um portãozinho lateral. E isso é muito representativo do lugar que ele tem nessa família. É um portãozinho lateral, ele é o agregado, ele não está dentro, mas ele está dentro, ele vê o tempo todo, ele vê tudo, ele está dentro, ele sabe tudo que acontece, mas ao mesmo tempo ele está num portãozinho lateral. Ele é o filho da empregada, apesar de ser filho também do patrão, isso ninguém conta, ele é filho da empregada. E é essa coisa no Brasil, da empregada, de ser mulher, o fato de existir empregada doméstica no Brasil, que é uma herança da nossa escravidão, é a mucama, é a mulher que cuida da casa, dos filhos, faz comida, limpa banheiro, essa coisa que eu contratar alguém para fazer o serviço que eu não quero fazer, que no Brasil é comum, mas a gente sabe disso. Estados Unidos e Europa, você é um empregado doméstico é um absurdo de caro. No nosso caso, é a herança da escravidão e de uma lógica católica do trabalho braçal e manual que não é valorizado. Então, assim, são muitas questões. E esse lugar do filho da empregada, né? De onde ele parte, de quem conta essa história. A mãe que diz que ela queria ser livre. Ele fala, mas no fim ela não queria. Porque ela está ali nessa casa desde criança, ela não consegue imaginar outra vida. O que seria Dominga ser livre, né? E ele tem consciência disso. E aí ele, no fim, se tornar um professor, não de matemática como Jacob, mas se tornar um professor e ele contar essa história. Então, acho que o papel e o lugar do... Eu sempre falo isso para os alunos, por que o vestibular gosta tanto de foco narrativo? Porque quem conta uma história, a história muda completamente. Completamente. Se a história fosse contada pelo ponto de vista da Zana, ou do Halim, ou do Omar, seria outra história, né? Escolher contar a história do ponto de vista do Nael é uma escolha que faz com que o livro seja o que ele é. E isso é bastante importante. Seria uma questão bem legal sobre o papel e o lugar do Nael agregado nessa família, que é muito Brasil isso, né? Sim, total. E é legal você falar disso, né? Até para a galera saindo um pouco, né, do livro, mas ainda dentro desse lance da narrativa, né? Até quando a gente vai
explicar, por exemplo, qualquer fato, né? Eu estou falando sobre sobre o desfacelamento do Império Turco Otomano, né, que eu contei. Para os sírios, para os libaneses, foi excelente, porque eles saíram de um domínio imperialista colonial, né, dos turcos. Para os turcos, não. Porra, para os turcos é uma merda, né, porque eles perderam o seu império, né, então a gente, é a tal da narrativa, né, quem conta, vai contar pensando na sua perspectiva. E para quem está contando é válido, né, essa perspectiva, né? Só para fazer um paralelo, né? E a visão que ele tem do Omar, porque é um filho da puta com ele, com a mãe dele, né? E a visão que ele tem do Jacob, que por mais que goste dele, ele tem um pé atrás com o Jacob. E a visão que ele tem da Zana, no fim das contas, no fim mesmo, quando a Rania muda e tá tentando convencer a mãe aí, ele fica sozinho com a Zana já muito louca, já confundindo as coisas, já vendo os mortos e tal. Fica ele, que é o neto, e que nunca vai ser reconhecido por ela como neto, né? Tem uma coisa que é a relação dele com o Halim, que é muito bonitinha, né? Porque ele passa muitas horas com o Halim conta muitas coisas para ele. O que a gente sabe da história do Halim é um flashback, porque são as histórias que o Halim contou para ele. Halim passa mais tempo com ele do que com os filhos. Com os filhos. Inclusive, ele fala sobre isso, né? Numa parte, já no finalzinho do livro, quando o Halim já tá meio gagazão, né? E é legal, porque ele é doido, porque ele gosta muito do Halim, né? Me passa essa impressão. Porque o Halim dá atenção para ele, né? Dá carinho, dá afeto, mas ao mesmo tempo, ele também sabe que o Halim não encara ele como neto, né? E ele também sente isso, né? Tanto que ele tem uma hora que ele tá falando alguma coisa e aí ele fala, mas ele nunca me reconheceu como neto, né? E aí, em termos de narrativa, a gente tem o Nael contando essa história pra gente, com base no que ele viu, mas também com base no que o Halim contou para ele, né? Então, o Halim conta para ele e ele conta pra gente. Então, é uma história dentro da história, uma narrativa dentro da história. Ele está contando o que ele ouviu do outro. Também o ponto de vista do Halim é um, né? Eu queria falar também sobre o poder da poesia no amor, que é como que o Halim conquista a Zana lá no começo com aquele poema, né? Com aquela coisa daqueles poemas que o amigo dele ensina para ele decora. Sim. Ele deixa o poeminha, depois a gente sabe que ela viu e fingiu que não viu, mas aí ele fala, ela não viu, e aí ele decora e entra bêbado, recita o poema e pede ela em casamento, e que nos momentos quentes, porque também tem um fogo no rabo, esses dois. Nossa, né? Senhora! Negócio impressionante. Faz no chão, faz na rede, lugar, faz na cama com a porta aberta, o menino vê, criança. Que absurdo, gente. Ele queria essa vida para sempre, ele não queria filho, que ele falava, vai atrapalhar a nossa rede. E, de fato, atrapalhou. Tem que dar razão para o Halim nesse ponto, né? Mas ele excitava a Zana, é quase uma preliminar, ele recitar os poemas para ela. Então, assim, pensando numa prova de linguagem, do ponto de vista da literatura que a gente está falando aqui, é bonito esse poder quase sedutor e quase erótico, na verdade, no caso deles, da poesia, né? Sedutor porque é o que faz, é o que acaba juntando os dois, mas que segue na relação deles pela vida, é isso, quase como uma preliminar do sexo. Ele falar o poema para ela já ia ficando louca, arrancando a roupa. É muito engraçado esse poder da palavra e poder da poesia. Fica a dica para você, gente. Vai ler mais poesia, decora umas aí, quem sabe. Quem sabe dá certo. Aí eu vou até buscar uns livros de poesia, viu? Quem sabe dá. Quem sabe role. E tem uma outra coisa que eu queria falar, acho que é a última que está aqui, que também foi numa... Eu vi um monte de entrevista do Ratum, é isso que eu falei, graças a Deus que ele está vivo, né? Que aí a gente pode ver as coisas que ele fala. E ele fala isso, assim, eu achei interessante e acho que você vai gostar. Fih, você também que está assistindo. Os gêmeos, eles podem representar, num nível X, duas visões de um mesmo país. Os destinos e as escolhas
pequenas e grandes desses irmãos representam isso, um abismo entre o sul e o norte do nosso país, né? É um país que não se entende, a metáfora de um país que não se entende, são dois irmãos, um não vive sem o outro, mas eles não se entendem, e aí é quase como se fosse um sul, que é o Jacob, né? Que é industrializado, que é, entre aspas, civilizado, que é o cara do estudo, que é o cara do progresso, que é o cara da ciência, que é o cara do... E um norte mais primitivo, entre aspas, mais voltado às raízes, esse comportamento irracional irracional e instintivo do Omar, né? Como uma metáfora de um país que não se entende, mas que um depende do outro. Não poderia existir Brasil sem esse sul, entre aspas, civilizado, nem sem esse norte, entre aspas, primitivo. Eu tinha uma visão do caralho, eu falei, porra, que loucura isso. Sim. Esse é um ponto que eu não tinha não tinha pensado em colocar isso, mas é um ponto que eu tinha pensado de outra maneira, né? Se a gente for pensar em outra escala, né? Não de Brasil, mas pensar localmente, né? Então, esse abismo social que existe entre os povos indígenas, né? Então, entre a Domingas, né? E o Nael, que vivem no fundo da casa, e o imigrante, né? O imigrante libanês, né? Que possivelmente ocupa uma classe social um pouco mais elevada ali. Você tem esse abismo. E isso fica muito expresso, essa visão que você falou, né? Que é uma visão, inclusive, muito eurocêntrica, né? Quando ele se apaixona a primeira vez, o Omar, né? Que ele se apaixona pelaquela moça... Mulher prateada. A mulher prateada, isso. Que aí ela vai dançar, encanta todos, mas a Zana descobre que ela é de não sei que lugar, lá do interior da floresta amazônica, que ela não... Isso fica claro, né? Ela não visitou o Rio de Janeiro, ela não é letrada, ela mora numa casa simples, e ela vai lá para coagir a moça a não ver mais o filhinho querido dela. Pagar a moça pela sua. Pagar! Se a moça é pobre, a tia aceita, né? É. Ela compra mesmo a moça. Eu tinha pensado nisso, mas, né, existe também essa questão do... E isso fica muito expresso nas falas, né? A Zana fala, não, porque as fotos, né, deles, né, do Jacob com a casa no fundo, eles pequenininhos, né? Que ela quer ver o filho na foto e ele quer mostrar a casa no fundo, que é uma coisa muito tradicional, né, desse período. Quem não tinha dinheiro e é o novo rico, né? É o novo rico, exatamente, para mostrar o pé direito, né? E ela fala, então, ó, meio que diz assim, ficou rico, né? Agora só tira essas fotos, mas deve ser influência daquela tal de Lívia, né? E aí o irmão já é o contraponto, né? Que nem você falou, é o cara da festa, o cara da noite, né? O cara do gingado, assim, né? Enquanto o irmão é mais pragmático, né? O Jacob, e o outro o cara da festa, o cara do rolê, né? A própria Zana impedir a Rania de casar com o cara porque o cara era pobre, né? O cara que a Rania gostava. Sim. Eu acho que, até para a gente pensar numa coisa lado esquerdo e lado direito do cérebro, sabe? Razão e emoção, é meio isso, né? O Omar é puro instinto, né? É o prazer saciado agora. Eu não vou me formar, porque, vou ficar quantos anos aqui para ter... Não, eu quero prazer agora, instantâneo. Eu quero beber agora, eu quero transar agora, eu quero dançar agora, agora. Eu sou levado pelas minhas emoções, faço sem pensar, sou impulsivo. E o Jacob é o extremo oposto do planejamento, do ser centrado, né? Nesse sentido, eles são opostos, e isso representaria, e aí, quando a gente fala de primitivo, não é um primitivo selvagem, mas ao mesmo tempo porque essa coisa do homem de querer o prazer agora, e essa coisa do que é criança, né? O instinto. E conforme a gente cresce, chamando o Freud aí, superego, a gente vai aprendendo e aprende que eu tenho que me controlar, que eu não posso fazer xixi qualquer hora, que eu não posso comer qualquer hora, que eu não posso dormir qualquer hora, que eu preciso me controlar, razão versus emoção, até o Jacob se... numa coisa quase Macunaíma, ou aquele quadro, não sei se você está ligado, que é o...
Ai, do Modesto Brocos, A Redenção de Cã, que tem a mulher negra, com a filha negra mais clara, que casou com o branco e o netinho nasce branco, né? Que é o Macunaíma, que nasce na floresta amazônica preto e vem para São Paulo e fica branco, e Jacob se branqueia. Ele abandona as raízes brasileiras, tropicais, e ele se torna um homem do mundo, da civilização, e o Omar não. O Omar está ligado a essa coisa da terra, da comida, do cheiro, dos temperos, Amazônia, né? Primitivo e, entre aspas, civilizado, não que o civilizado necessariamente seja melhor do que o primitivo, né? Apesar de serem termos que a gente usa num sentido meio pejorativo, mas, mano, é isso, Fio, eu acho que poderia ficar falando sobre esse livro? Não vamos, mas poderia ficar, bora, o mês inteiro. Eternamente, tinha muito material. Levanta um monte de coisa. Tem alguma coisa que você acha que, sei lá, que você tinha pensado, que ficou sem falar? Assim, né? Alguma coisa muito essencial, porque ficar sem falar eu falo isso. A primeira vez que eu li Dois Irmãos, tá aqui. Eu comprei esse livro em 2015, posso provar. 15 de fevereiro de 2015. Alguém me indicou, eu li e falei, achei nada demais. Né? Aí, quando entrou na FUVEST, eu falei, porra, eu tenho esse livro, eu já li, mas eu não lembrava nada. E aí eu reli agora para o vestibular e fiquei, tá. Mas daí, assim, um dia depois, 2 dias depois, as coisas, quando eu pensava, caralho, mas então, ele fica vindo, né? Ele fica ressoando, assim. Então, demora a digerir, né? Daqui a uns 2 dias você vai pensar, nossa, tinha esse negócio também. Então, pô, eu acho isso massa, né? Um livro que te leva a tantas reflexões. Mas tem alguma, assim, que não pode faltar, que você acha que a gente não falou? Eu acho que, bom, dos pontos principais, eu acho que a gente conseguiu percorrer o que eu achava importante dentro do contexto de geografia. Mas talvez, igual você falou, né? Pode ser que surja daqui uns dias mais coisa. Aí vocês vão lá para o Instagram que a gente vai colocando quando lembrar das coisas. Pode deixar. E aí eu vou soltando mais coisas. Você aqui que está assistindo e que não nos ouviu, que não leu a porra do livro e que ficou até o fim e viu todos esses spoilers, fica aqui o meu apelo. Vai ler mesmo assim, né? Porque tem gente que gosta. Eu prefiro saber o que vai acontecer e daí ler. Não é a melhor maneira. Mas mesmo assim, fala aí, Fih, não vale a pena ler? Vale a pena. Vale muito a pena. Vai ler Inferno. Sim. É isso então, gente. Como eu disse, é um livro muito rico, que levanta muita coisa, mas acho que para começo de conversa está bom. Quero agradecer ao Fih pela estreia no canal. Eu que agradeço pelo convite maravilhoso, me senti honrado, viu, Ju? Obrigadão mesmo. Está convidado para voltar, daqui a pouco aparece, Fih, tem um livro aí ano que vem na lista. Pode deixar, tamo aí. E é isso então, Fih, muito obrigada. Obrigada a você que está assistindo aqui esse vídeo e já sabe, se quiser ler este livro inteiro comigo, a melhor maneira é o meu Método Bisturi. Você pode comprar o Método Bisturi com todas as obras da FUVEST, ou você pode comprar só o curso de Dois Irmãos. O curso de Dois Irmãos ficou com... quantas horas? 9 horas. Em 9 horas, a gente lê da primeira à última página, eu vou lendo junto com você em voz alta, e já vou lendo, e já vou explicando, e já vou analisando, em 9 horas, beijo, mata. Quanto tempo você levou para ler esse livro? Demorei, hein? Demorei. Porque aí foi em doses homeopáticas. Um pouquinho hoje, amanhã, aqui depois. Exatamente. É tipo exercício, né? Você faz um pouquinho, descansa, vai mais um pouquinho. Nessa vida corrida, né? Nessa vida bandida, nossa. Exato. É isso, então. Fih, valeu. Beijo, obrigada. Eu galera, que agradeço. Beijo, obrigada. Segue nós. E até a próxima. Valeu.